Fala galera, depois de muito tempo estamos aí retomando esse projeto do curso de gerenciamento de estados aqui no YouTube. E desde a última aula muita coisa aconteceu, muita coisa mudou e uma delas foi que o Heroku deixou de ser gratuito. E para quem se lembra e para quem viu as últimas aulas, a proposta do nosso curso, além de ensinar gerenciamento de estados com Redux, Recoil e Context API, era construir um CMS em Strap e hospedar esse CMS justamente ali no Heroku. E então, em vez de procurar uma outra ferramenta, eu decidi mudar um pouco a estrutura do projeto que nós vamos fazer. Então, deixa eu já compartilhar minha tela para você ver quais serão essas mudanças. Então, para a gente poder facilitar um pouco o processo e poder conseguir aqui concluir o nosso curso, em vez de criar um blog em Strap e hospedar ele no Heroku, nós vamos fazer um mural de fotos utilizando a API do Unsplash. Vai ser muito mais simples de configurar, mas também vai ser muito divertido de ver funcionando, tá? Para quem não conhece, a API do Unsplash, ela fornece para a gente acesso às fotos, às descrições das fotos, títulos e também aos autores dessas fotos. Então dá para a gente poder construir aí componentes, por exemplo, como o que nós vamos utilizar aqui na parte do front, que é esse componente de card aqui do Material UI, que vem aqui com uma foto, né, o nome de alguém, a foto em si, uma descrição. Então a gente vai utilizar esse componente para poder fazer a parte estética ali do nosso site e vai fazer isso utilizando ali o consumo de uma API do Unsplash. Tá? Então o primeiro passo para você poder, deixa eu já ticar aqui o que nós já falamos, o primeiro passo para você utilizar a API do Unsplash é criar uma conta lá. Então eu já tenho uma conta criada, mas só para vocês verem como que a gente faz para criar uma conta, eu vou clicar aqui em sair, e para criar uma conta basta você estar aqui no site do Unsplash, clicar no botão de cadastre-se, e aí você pode se cadastrar utilizando aqui o botão do Facebook ou digitando seus dados nesse formulário aqui. Eu fiz utilizando aqui o botão do Facebook, que é muito mais simples e já dá acesso para a gente aqui a parte de desenvolvimento do Unsplash. Então, uma vez logado, basta você vir aqui no menuzinho e clicar em Desenvolvedores API. Aqui dentro, você vai ter acesso já à parte de como que funciona a API do Unsplash. Basta você clicar aqui em Seus aplicativos. Eu tenho aqui já 2 aplicativos criados. E para você ter uma ideia de como a gente cria um aplicativo, eu vou criar aqui em New Application. Eu preciso selecionar todos esses cheques aqui para poder concordar com os termos do Unsplash. Então, aceito os termos. Ele vai pedir para eu criar um novo nome. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, Daniel Curso. Daniel Curso, tá? E aqui eu vou colocar uma descrição. Esse não vai ser o aplicativo de fato que eu vou utilizar, vai ser só para mostrar para vocês como que cria realmente aqui uma aplicação dentro do Unsplash. Assim que você cria a aplicação, ele já te dá acesso aqui a como que você pode fazer para poder consumir os dados dessa aplicação. Mas é interessante que você vá direto aqui na parte de documentação do Unsplash. Então eu vou clicar aqui numa nova aba, tá bom? E clicando aqui numa nova aba, eu vou clicar em Public Authentication. Vai ser por aqui que a gente vai fazer as configurações e vai conseguir aqui conectar com a nossa API do Unsplash. Então, indo lá para o nosso projeto, tá? Se você não tem acesso ao nosso projeto no GitHub, eu vou deixar a descrição, eu vou deixar o link do projeto aqui na descrição. O projeto está exatamente como nós deixamos aqui há 10 meses atrás. E para a gente poder consumir a API aqui do Unsplash, eu vou começar alterando aqui o nosso service que está aqui com a API do GitHub, que a gente criou só para teste, só para poder realmente ali fazer um primeiro consumo e ver as coisas funcionando em tela. Então eu vou substituir essa URL pela URL do Unsplash. Então eu vou pegar aqui só até a parte de foros e vou colocar aqui no nosso base URL. Partindo disso, para você poder fazer aqui o consumo de dados aqui no Unsplash, você pode fazer isso colocando o seu access key via parâmetro, ou você pode fazer com um authorization aqui dentro dos headers. Então eu prefiro fazer nos headers, deixar a URL da API ali mais limpa. Então aqui dentro das configurações de create do Axios, você pode simplesmente colar aquilo que está na documentação ali do Unsplash
e o que está dentro aqui de authorization precisa ser uma string. Então, esse authorization e essa aqui eu preciso pegar lá da nossa aplicação que nós criamos aqui no Unsplash. Então, vou pegar aqui embaixo o access key, vou colar ela direto aqui, só para a gente ver funcionando, tá? Mas o ideal é que você coloque isso, e eu vou colocar depois, quando eu estiver utilizando a aplicação real, dentro de uma variável de ambiente, tá? Então, se você tiver, por exemplo, hospedado como o nosso projeto está, lá na Vercel, você coloca na sua variável de ambiente local e também na sua variável de ambiente lá na Vercel, beleza? Então aqui já está pronto, a gente já vai conseguir consumir os dados do Unsplash. Então basta a gente fazer também algumas alterações na chamada que a gente tem aqui no nosso componente. Que o nosso componente está chamando aqui ainda via get server side props e está chamando aqui com uma URL esperando que fosse aqui do GitHub. Tá? Então eu vou, em vez de utilizar aqui o get server side props, que eu utilizei só para teste na última aula, a gente vai aqui fazer uma chamada de utilizar um React Use Effect, Use State normal para a gente poder ver esses dados em tela já sendo populados ali. Então, vou deixar um Use Effect criado aqui embaixo. E vou criar uma funçãozinha assíncrona para a gente poder chamar essas fotos. Então, get fotos igual a sync vou pegar esse service que está aqui embaixo, essa chamada de API, e vou colocar dentro da nossa função, tá? Não vai ser mais repo, vai ser fotos. E em vez de utilizar isso daqui, eu preciso colocar algumas queries que o Unsplash fornece. Então, o primeiro passo, ele sempre traz para a gente os últimos 10 dados, né? As últimas 10 fotos. Eu quero que ele traga 30. Então, eu vou colocar um per page aqui de 30. E vou colocar aqui para chamar a página 1. Tá? Então, é um page igual a 1. E a query que eu quero, então eu vou colocar aqui uma query, que são os dados, os tipos de fotos que ele vai chamar lá no Unsplash pra gente. Tá? Então, é um eQuery, eu vou dar aqui um igual, e para pegar essa query, eu vou pegar essa query lá do próprio Unsplash, tá? Então, o tipo de foto que eu quero, deixa eu ver se eu já não deixei na pesquisa salva, ainda não deixei, mas o tipo de pesquisa que eu quero é desk. Então ele vai pegar pra gente aqui belíssimas fotos de desktop. E eu não quero que ele fique pegando fotos muito diferentes de um formato aqui de landscape. Tá? Se eu simplesmente colocar para pegar desse termo de desk, ele vai pegar todas essas fotos que você está vendo aqui. Mas eu quero fotos mais no sentido de paisagem. Tá? Então eu preciso vir aqui nesse filtro, qualquer orientação, clico em horizontal. E aí ele tem, sim, algumas resoluções, mas não são tão diferentes uma das outras. E aí vai deixar o nosso layout muito mais consistente. E aí a query que eu preciso é a que ele coloca aqui na URL. Ó. Então eu preciso só copiar essa minha busca. E aí eu vou lá na minha chamada, coloco essa query. E aí para ver isso aqui em tela funcionando, primeiro eu vou dar um console log, para ver se as nossas fotos elas estão ali realmente funcionando já. Deixa eu dar um F5 aqui no nosso site. E ele ainda não chamou, claro, porque eu não executei a nossa função aqui pelo menos uma vez quando a gente está dentro aqui do Use Effect. Então, ele já funcionou. Ó, ele me trouxe aqui as 30 fotos, os 30 dados que eu preciso aqui da API dentro desse data, tá? E aí já fica muito mais simples da gente poder utilizar essa API colocando esses parâmetros, tá joia? Então eu vou sempre utilizar esses parâmetros aqui de desk, tá? Se você quiser criar, por exemplo, fotos divididas por categorias, você pode simplesmente atualizar essa query de acordo com o que você viu que eu faço. É só vir aqui realmente no Unsplash, pesquisar o que você quer pesquisar, né? Por exemplo, aqui trabalho, e aí ele já vai procurar para você as fotos aqui relacionadas a trabalho, beleza? Então é isso, nessa primeira aula eu me comprometi com vocês a realmente
te mostrar quais vão ser as alterações no nosso projeto e como que a gente vai fazer para utilizar a API do Unsplash, que vai ser a API que nós vamos utilizar para poder criar o projeto aqui do curso. Tá joia? Te vejo na próxima aula, espero que você fique por aqui e até mais.